minha maior realização é ser mãe. Eu amo ser mãe, amo. Deus não poderia ter me dado maior privilégio do que gerar 2 filhos, me dar 2 heranças. E eu sou grata ao Senhor diariamente por isso. E eu creio que você também é. Porque através de nós, gerações têm vindo, gerações têm sido formadas. E o nosso ventre é abençoado para gerar uma geração abençoada. E nós devemos profetizar isso sempre. Amém? A semana passada era para eu ter ministrado a palavra, era assim que estava certo, mas nós saímos para poder descansar um pouquinho no feriado. E aí houve lá uma oportunidade de ficar mais um pouquinho. E de última hora eu pedi para o Bruno e também para a Flávia, porque era a Esther que ia dirigir a reunião, o louvor, e eles prontamente, ou não sei, porque eu não vi a cara, mas mandei mensagem, mas o soldado tem que estar pronto para a batalha. E eles aceitaram, e eu sei que foi bênção, porque nós no caminho viemos ouvindo e participando do culto mesmo à distância. Mas Deus é fiel e Deus tem controle de todas as coisas, e Ele sabe o momento certo de todas as coisas. E essa palavra, quando o pastor falou sobre domingo passado, eu falei para ele, eu tenho uma palavra que se encaixa dentro de tudo aquilo que tem sido pregado e ministrado. Eu falei, então pode deixar que eu prego, e não foi a semana passada foi ceia. E a palavra que o Bruno trouxe foi propícia sentar à mesa. E foi muito gostoso, e eu sei que aqueles que estiveram aqui foram abençoados por essa palavra. No mês de abril, o mês todo, foi feita uma série de mensagens, que é a vida em ordem. Amém? Todos que estavam aí acompanhando, viu que era uma série de mensagens falando sobre princípios, sobre conhecimentos básicos do Evangelho, sobre o início da vida cristã, e que normalmente, às vezes, a gente se converte, a gente começa a frequentar a igreja, a gente esquece das coisas básicas do Evangelho. Às vezes nós esquecemos quem somos, as promessas que temos, e só caminhamos. E às vezes nós precisamos recapitular, trazer à memória, ou talvez trazer à compreensão aquilo que de fato foi nos falado, mas nem sempre assimilado. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, eu creio que se tem uma palavra que tem sido necessária ser ministrada constantemente, é exatamente sobre como está a nossa vida. Como está a nossa caminhada? Qual é a certeza e a segurança das nossas decisões em Cristo? Então, essa palavra, essa série de mensagens, veio nos trazer essa convicção, ou até mesmo alinhar a nossa postura, quando nós dizemos que conhecemos a Jesus, aceitamos Ele como Senhor e Salvador, e queremos andar em seus caminhos. E na quinta-feira, o pastor Bira pregou uma mensagem muito abençoadora, falando sobre o que fazer. Eu até escrevi aqui o que ele disse: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Na sua mensagem ele falou, nós devemos planejar o que nós queremos fazer com aquilo que nós somos. Nós precisamos pensar, falamos que somos filhos de Deus, e o que fazemos com isso? Falamos que somos herdeiros de Deus, e o que fazemos com isso? Falamos que nós temos a vida eterna, e o que nós fazemos com isso? Falamos que nós temos o conhecimento da palavra, e o que nós fazemos com isso? Então não é só dizer que sou ou que tenho, mas o que fazer com aquilo que o Senhor nos dá. E um ponto também interessante que ele falou foi sobre a questão do avivamento. Às vezes nós achamos que avivamento é barulho, às vezes nós achamos que avivamento é um ajuntamento de pessoas, mas avivamento nada mais é do que fruto do arrependimento e de conversão.
Então, de toda forma, essas palavras estão todas entrelaçadas e alinhadas para que nós tenhamos uma vida em ordem. E essa palavra que Deus falou ao meu coração também entra dentro disso. Eu fazendo o meu devocional, há uns dias atrás, eu recebi um texto, uma palavra, uma mensagem da palavra de Deus mesmo. E eu fiz um paralelo dessa palavra com o nosso momento agora e a questão da volta de Jesus que está iminente. Querendo ou não, as pessoas acreditando ou não, Jesus está voltando. Você crê nisso? Amém. Jesus está voltando. E eu creio que nós deveríamos subir aos púlpitos todas as vezes, antes de falar qualquer palavra, antes de dizer qualquer direção, nós deveríamos primeiro dizer: irmãos, vigiem, Jesus está voltando. Porque às vezes nós ouvimos tantas vezes essas coisas, e que elas ficam tão de forma natural. Sabe quando você acostuma? Jesus está voltando. Está voltando. Mas nós não entendemos às vezes o peso disso, a responsabilidade disso. E foi por essa razão que o pastor Bruno, a gente pensou nessa série de mensagens em colocar a vida em ordem. Me lembro da minha mãezinha, e hoje eu estou muito saudosista, porque é Dia das Mães, e todas as vezes, quando a gente perde a mamãe, fica um vazio. Para quem já perdeu sabe que nesse movimento dá um vazio, porque é o dia que você não vai ligar, é o dia que você não vai abraçar, é o dia que você só vai trazer à memória aquilo que ela foi e que ela continua sendo dentro do nosso coração. E uma das coisas que a minha mãezinha sempre nos ensinou é que deixasse a vida em ordem. Sempre. Ela sempre nos disse: precisamos deixar a casa em ordem, porque nós nunca saberemos quando o Senhor vai voltar. E se Ele nos pegar desapercebidos, nós teremos uma grande surpresa, porque nós não iremos. E ela nunca facilitou essa palavra para nós. Então, por mais desobedientes, desviados e indiferentes que nós pudéssemos estar, a gente sempre tinha muito temor nessas horas de lembrar que Jesus está voltando. Como é que eu estou? Eu sei que poderia, hoje, como Dia das Mães, eu pregar uma palavra sobre mãe, uma palavra sobre amor e doçura, mas eu creio que não existe uma palavra melhor do que despertar os filhos de Deus para aquilo que está prestes a acontecer. Amém? Se existe algo que é amor de Deus, é nos preparar para aquilo que está para acontecer. Nós nunca poderemos dizer que Ele não nos ensinou, que Ele não nos avisou, que Ele não nos preparou, que Ele não nos deu tempo. Porque todos os dias Ele nos dá o tempo da gente recomeçar, da gente ajustar, da gente alinhar, da gente corrigir, da gente refazer a rota e ficar seguro. Quem tem medo aqui da volta de Jesus? Pode levantar a mão, tem muita gente que tem medo. Quem tem medo? Que bom que você não tem medo. Isso significa que a sua vida está em ordem. Porque para quem não tem certeza de que a vida está em ordem, é melhor ter medo. Porque talvez esteja somente iludido de que Jesus está voltando, o meu lugar está certo no céu, mas a nossa vida não está condizendo com os critérios para entrar naquele lugar. E como mãe de 2 filhos e mãe de muitos espiritualmente, assim como minha mãe fez e não poupou um dia da vida dela para falar dos 7 filhos, vocês vigiem, vocês deixam a casa em ordem, eu quero encontrar vocês no céu. No céu não tem pacote, aqui na terra eu consigo segurar vocês, mas a partir do momento que eu for, ou que vocês forem, cada um vai por si. E era assim a palavra que ela nos dirigia. Então, como minha mãe,
E como mãe espiritual, eu também quero dizer a você: mantenha a sua vida em ordem. Peça ao Senhor avivamento, como fruto de arrependimento e conversão. E eu quero falar hoje sobre essa questão da volta de Jesus, mas essa comparação que eu fiz em relação ao texto bíblico que eu vou dizer que está em Gênesis 19, 17. Gênesis 19, 17. Uma história que todos nós conhecemos, uma história, que talvez mesmo que você não saiba detalhes, mas você ouviu sobre isso. Temos até musiquinha de criança que fala da mulher da estátua de sal. Então é uma história bem conhecida, mas às vezes nós precisamos pegar pontos para tentar trazer para nós uma prática de vida. Gênesis 19, 17 diz assim: assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Essa palavra aqui é quando Sodoma e Gomorra tinha sido dito que ia ser destruída, e o anjo foi lá, pela misericórdia do Senhor, por amor a Abraão, foi lá dar um aviso ao sobrinho Ló, para que pudesse tomar a atitude de sair depressa daquela cidade, porque ela seria destruída, estava no seu fim. E aí o que é que eu gostaria de falar? O tema que Deus me deu a essa mensagem foi depressa. É interessante, a gente sempre conversa aqui, eu acho que quarta-feira eu com as meninas da intercessão, nós estávamos falando sobre o tempo. E o Deus, a gente já está em maio, a impressão que dá é que a gente não fez nada ainda. Não conseguimos, talvez, alguns nem pagar as contas do ano anterior, e eu já estou no meio do ano, daqui a pouco já estou começando a pensar no Natal. Às vezes angustiante isso. Eu falo que quer saber como o tempo passa? A gente paga uma conta, a conta do cartão de crédito hoje. Aí fala: ai, graças a Deus, paguei, estou livre. Aí de repente você pisca o olho de novo, eu tenho que pagar o cartão. Passou um mês. Então a gente vai percebendo que não é porque diminuíram 24 horas, elas continuam sendo 24 horas, mas as cobranças e a demanda aumentaram. Por isso nós nos dividimos em mais, somos mais pressionados, somos mais cobrados, e aí dá a impressão que 24 horas não é suficiente para fazermos tudo que nós temos que fazer. E aí a gente fica preocupado, porque parece que nós não estamos rendendo. Eu não sei você, mas quando eu começo a me cobrar demais e achar que eu não estou dando conta de fazer as coisas, aí é que eu me bagunço mesmo. Porque quem disse para mim e para você que você tem que dar conta de tudo? Quem disse que nós temos que fazer em 24 horas todas as coisas? Nós precisamos ter uma rotina, nós precisamos ter um alinhamento, nós precisamos ter uma escala de prioridade. Mas como nós somos muito cobrados por nós mesmos e por tudo que está ao redor, nós achamos que temos que fazer 50 mil coisas num dia só. Às vezes até tentamos, mas com certeza não fizemos tudo o que deveria fazer de forma certa. Porque a gente só vai pincelando cada coisa para dizer que eu fiz. Quem nos cobra somos nós mesmos. E por conta disso, às vezes nós nos perdemos em todas essas coisas. Assim como naquela história, Ló tinha urgência de sair de Sodoma e Gomorra, nós que estamos nos preparando para a volta de Cristo, também temos que, depressa, tomarmos algumas atitudes, tomarmos alguns posicionamentos, para que nós também não sejamos destruídos em meio à cidade, em meio àquilo que vai acontecer, ou para que nós não fiquemos para trás. Mas eu quero que você feche os seus olhos, porque eu quero orar.
para que essa palavra não seja só uma teoria, mas seja um despertamento e uma finalização de tudo aquilo que você já ouviu nessa série de mensagens. E que, para finalizar, ela implique em você uma postura de: eu sei quem sou, sei para onde vou e estou pronto. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, sempre, pelo privilégio de nós estarmos na tua casa. Obrigada, Pai, porque o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia nos alcança, e é a razão de nós estarmos aqui. Obrigada por esse tempo que nós tivemos ouvindo sobre colocar a nossa vida em ordem. Obrigado, ó Deus, por nos esclarecer a necessidade de buscar um avivamento, mas entendendo sobre o que ele é, nos levando ao arrependimento, à conversão. E nessa hora, para finalizar, que o Senhor nos leve a tomar um posicionamento, que nós tenhamos coragem de olhar para nós mesmos, olhar como se estivéssemos olhando para o espelho e conseguir identificar em nós a nossa postura, se de fato nós estamos posicionados, alinhados, e possamos de fato dizer: ora vem, Senhor Jesus, eu estou pronto, eu estou pronta. Então, que nessa finalização não seja mais uma palavra, não seja mais uma pregação, não seja mais uma teoria, mas ela possa cair nos nossos corações, transformando em prática de vida e em decisão, porque mais importante que daquilo que nós ouvimos é aquilo que nós decidimos, e nós fazemos isso pela misericórdia e graça do Senhor. Então fale conosco, em nome de Jesus, amém. Então, como eu disse, eu fiz um paralelo desse texto, e eu quero falar rapidamente, porque não é nada novo, mas tem coisas que a gente precisa, é igual criança. Ah, mas eu não sou criança. Diante de Deus nós somos sim, porque se tem uma coisa que a gente faz, é criancice, meninice diante de Deus. E para Ele nós somos sim crianças, menina dos seus olhos. E quando nós falamos para os nossos filhos, para que eles possam gravar, o que a gente faz? Fala uma vez, repete outra vez, até que ele entenda. E às vezes repete a vida toda e ele continua fazendo errado. Mas aí é escolha. Não foi porque não entendeu, porque escolheu errado. Então, às vezes nós precisamos falar, voltar a falar e refalar, até inculcar na nossa cabeça algumas coisas que são básicas. Claro, é importante nós falarmos sobre um Deus que realiza sonhos. Não é gostoso ouvir sobre isso? É uma delícia ouvir um Deus que nos dá e cumpre promessas. Não é gostoso? É uma delícia ouvir o Deus que faz o impossível, faz a estéril ser mãe de filhos, faz o cego enxergar, faz o surdo ouvir, o coxo andar, aquele que abre a porta onde não tem parede. É uma delícia ouvir isso, e nós temos que falar sobre essas coisas, porque elas alimentam a nossa fé, elas estruturam, elas direcionam, elas mostram o Deus que nós servimos. Mas nos nossos dias, mediante as distrações, mediante a preocupação com tantas coisas, nada é mais importante de nós falarmos do que: eu preciso estar pronto para a volta de Jesus. Eu preciso estar seguro. Eu preciso estar seguro de que eu estou pronto para quando a trombeta soar, o meu nome irá chamar. Eu não sei se vocês viram na internet um rapaz, eu imagino aquela vizinhança, que colocou na sacada, vocês viram? Quem viu? Colocou na sacada uma caixa, né? E colocou um som de trombeta 3 horas da manhã. Sabe aquela igual de Israel? Ele quis fazer nisso o que as pessoas iriam reagir se ouvisse o som da trombeta. Você sabe o que eu gostei?
Eu falei assim, eu moro no 12º andar, lá no Aquários, onde só tem prédio. É que a gente é louco, mas a gente podia pensar nisso, amor. 3 horas da manhã, soltar. Gente, eu tenho certeza o que vai ter de crente ajoelhando. O que vai ter de crente pedindo misericórdia ao Senhor. Eu me lembro que quando nós morávamos em São José do Rio Preto, que nós fomos pastores lá, abrimos uma igreja lá, nós morávamos perto do aeroporto. E tinha à meia-noite, acho que era meia-noite e pouco, uma rota de um avião que passava bem em cima da nossa casa. E eu não estava acostumada. A primeira noite que nós dormimos lá, gente, mas o pastor riu tanto de mim. A gente estava deitado e de repente houve aquele barulho, porque dá a impressão que está dentro de casa, né? Passou aquele avião, eu segurei na mão dele, misericórdia, eu falei, Jesus, eu entrego minha vida, eu estou pronta para subir. Eu já estava achando que estava acontecendo alguma coisa, que alguma coisa estava caindo dentro de casa, e na verdade era o avião. Mas nada melhor do que a gente estar preparada. Na hora eu levei um susto tão grande, que a única coisa que eu lembrei foi falar, Senhor, misericórdia, a minha vida está nas suas mãos. Outra vez, um dos meus irmãos, meu irmão mais novo, acima de mim, mas mais novo, que eu já contei para vocês, ele é uma piada. Uma certa vez, porque minha mãe nunca poupou de falar sobre a volta de Jesus, eu não sei o que deu na cabeça dele. Ele começou a ligar para algumas pessoas, então ligou para minha mãe não atendeu. Ligou para mim, eu não atendi. Ligou para minha outra irmã, não atendi. Todos aqueles que estavam firmes com Deus. Ligou para fulano, ligou, ninguém atendeu. E ele estava sozinho em casa, ele falou, pronto, Jesus voltou e eu fiquei. Bateu um desespero nele, mas um desespero. E aí ele não estava nem com o filho, nem com a esposa. Ainda falou assim, a esposa eu nem sei se está pronta para ir, mas meu filho não vai estar aqui. Mas não conseguia falar com a esposa também. E bateu um desespero nele, e passou horas depois para ele conseguir falar com alguém. E aí quando ele falou para mim, eu falei, está vendo? Vai ser de repente. Não vigia não, que vai ser exatamente assim. A hora que você ligar, não vai ter ninguém para te atender. Ou então você se prepara, porque talvez alguém vai ligar para você, e é você que não vai atender. E é mais ou menos isso, a gente brinca, mas é mais ou menos assim. Ele virá como um ladrão. Quem espera o ladrão aqui? Vai ser de repente, mas não vai nos surpreender. Sabe por quê? Porque nós vamos estar prontos. Amém? Amém mesmo? Amém. Então nós vamos estar prontos. Então nesse versículo, quando o anjo fala a Jó, existem 4 coisas que eu queria falar para vocês, de acordo com o versículo. Primeiro ele diz, livra-te, salva a tua vida depressa. Quando o anjo fala para Ló, livra-te, salva a tua vida depressa, isso significa um anúncio de urgência. Não é, para pensar, pega as suas coisas, ajeita a sua casa, não. É, livra-te, salva a tua vida depressa, é, agora. Sai agora. Por quê? Porque prestes está algo para acontecer, e se você não sair logo, você vai ficar e vai se sucumbir junto com aquilo que Deus vai fazer nessa terra. É mais ou menos o que Deus vai fazer conosco. A palavra de Deus para os nossos dias é: livra-te, salva-te depressa. Não dá tempo para ficar, não, deixa curtir um pouco o pecado, porque eu ainda estou jovem e ainda não experimentei tudo que eu queria. Me dá mais um tempo, um pouquinho. Ou então dizer, não, Senhor, espera eu casar. Não, Senhor, espera eu ter filho. Não, Senhor, espera eu ter uma casa. Não, Senhor, espera eu ir para Dubai. Não, Senhor. Pode ser que ele até espere, mas quem tem certeza disso aqui? Ninguém. Se nós não temos certeza, então qual que deve ser a nossa postura, Bruno? Livra-te, salva a tua vida
depressa. Depressa. Em Hebreus 3:13 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A palavra de urgência é para hoje, porque amanhã nós não temos certeza de nada. Mas pode ser que Jesus não volte amanhã, como o Bruno pregou esses dias. Pode ser que Jesus volte agora. Ih, não voltou. Mas e se voltar para você? Senha, 1.000, não sei quantos, não sei o que, milhões. De quem é essa senha? Da Débora. Voltou para mim. Não voltou? Voltou para mim. Então nós não sabemos, por isso que Hebreus nos exorta, pelo contrário, exortar-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. E quando eu fui fazendo essa mensagem, eu lembrava da minha mãe, todos os dias, orando e falando: Senhor, salva meus filhos, salva minha família, salva. Nos dias que ela estava no hospital, minha irmã gravou. E ela já estava, e por causa de medicação, muito tempo que fica no hospital, né, Isaac? Dá uma deliradinha, porque ela estava lúcida, mas por o tempo que você fica, de vez em quando você dá uma confusãozinha. Mas ela não se confundia em orar. E minha irmã gravou algumas orações dela. Todas as orações, ela pedia perdão pelos filhos. E falava: Senhor, salva meus filhos, salva minha família. Às vezes, groguezinha, salva meus filhos e salva a minha família. Todos nós temos gravado no nosso celular as orações dela. E de vez em quando, durante a semana, para tentar ouvir a voz dela, eu vou lá e pego e ouço ela orar por mim, porque eu faço parte desses filhos. Sabe o que nós precisamos fazer? Exortar uns aos outros, num tempo que se chama hoje. Não é amanhã, é hoje. Eu conversei com as meninas da intercessão também na quarta. Na verdade, eu preguei, quarta-feira para elas. Algo que eu e minha irmã já vínhamos conversando, a Rose, que é também pastora. E ela estava falando para mim: Débora, nós não vamos levar nada dessa terra. Nada. E é nada mesmo. Não, vou levar pelo menos a minha aliança. Não vou. Não, eu vou levar pelo menos a minha dentadura, o meu dente de ouro. Ela falou: nós não vamos levar nada dessa terra. Só tem uma coisa que nós podemos levar: outra pessoa. Cara, isso fez assim, ó. Falei: é verdade. Eu não posso levar nenhum bem, mas a única coisa que eu posso levar para o céu é outra pessoa, pastor Bira. Como? Exortando-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Depressa. Eu não posso levar meus bens materiais. Nossa, quer ver, parece que tem muito, né? Eu não posso levar minhas roupas. Mas então é melhor nem ter aqui na terra. Não. A palavra diz que o Senhor nos permitiria ter o melhor na terra do vivente. E nós podemos usufruir. Só não posso colocar o coração nisso, porque eu não vou levar nada disso. Mas eu posso levar alguém. Como? Exortando, pregando o evangelho, sendo testemunha hoje e dizendo: livra-te, salva a tua vida, depressa, depressa. Hoje é um tempo oportuno para a gente ouvir e obedecer a voz de Deus. Tem uma frase que eu também compartilhei com as meninas da minha pregação, na oração, que às vezes nós achamos que nós somos donos de tudo, e nós não somos donos de nada. E se tem uma coisa que nós não somos donos, inclusive, é do tempo. Como nós brincamos com o tempo. Amanhã eu faço, amanhã eu decido, amanhã eu vou, amanhã eu penso, amanhã eu mudo. A gente sempre acha que nós temos o controle.
E a única coisa que nós temos é hoje e agora. Porque daqui para frente a gente não tem controle. E uma frase essa semana me fez ficar pensando, que dizia assim: tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo, enquanto há tempo. Tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo, enquanto há tempo. E eu fiquei pensando nisso. Nós temos 24 horas. E eu falei: Senhor, misericórdia. Quanto de 24 horas eu estou tirando tempo desse meu precioso tempo para passar o tempo com o Senhor, que é dono do tempo? Porque haverá um dia que não haverá mais tempo para fazer isso. Entende o paralelo do anjo dizer a Ló e a sua família? A mesma coisa que o Espírito fala hoje a nós: livra-te, salva a tua vida depressa, porque você não é dono do tempo. Então a decisão que você tem que tomar é hoje, porque amanhã não lhe cabe, está nas mãos do Senhor. A outra parte do versículo fala: não olhe para trás. Por que não olhar para trás? Porque nós temos o péssimo hábito de ficar olhando para o nosso passado. Nós nos prendemos no passado, nós lamentamos o passado, ou então nós nos vitimizamos do passado. Ou a gente fala assim: ó, eu sou assim por causa do meu passado. Ou então, ó, como era bom naqueles dias do passado. O passado é bom para nortear o nosso presente e o nosso futuro, mas não para ficar preso nele, porque ele já passou. E se já passou, você não pode fazer mais nada. Dá para juntar leite derramado? Não, é igual ao passado. Se você cometeu algum erro, já passou. Que você tenha aprendido com isso e não faça mais. Se você teve muita coisa boa no passado, já passou. Lute para que você tenha mais no presente e no futuro. Mas ficar do passado não adianta. É igual você andar de carro olhando só para o retrovisor. Se você olhar para trás, você não contempla tudo aquilo que vem à frente. E sabe o que é que Eclesiastes 7:10 diz? Nunca pergunte: por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Minha mãe também me dizia, eu lembrei muito da minha mãe esses dias: não é inteligente, não é sábio, ela falava, ficar desejando os dias passados, porque nós não sabemos aqueles que virão. E a gente sempre declara: o melhor de Deus está por vir. Olha como a gente é incoerente. Fica lamentando do passado que passou, não contempla aquilo que Deus tem para a nossa vida na frente, e depois falamos: o melhor de Deus está por vir. Se o melhor de Deus está por vir, significa que, por melhor que tenha sido o meu e o seu passado, melhor será o meu futuro. Mas sabe por quê? Que às vezes nós olhamos para o passado, mas não olhamos com os mesmos olhos para o futuro? Porque no passado nós colhemos ou vivemos alguma coisa boa que nós plantamos ou colhemos de alguma forma, mas não estamos fazendo nada agora para o nosso futuro ter a mesma colheita. Por isso nós ficamos só desejando aquilo que passou, ao invés de fazer tudo o que eu posso hoje, com a certeza de que amanhã eu vou viver muito melhor do que ontem. Sabe por quê? Porque a gente amadurece, a gente cresce, a gente aprende. Quando a gente está num relacionamento, seja namoro, casamento, vamos colocar em namoro. Namoro uma pessoa, não deu certo. E aí
começo a orar querendo outra pessoa. Se eu namorei alguém e não deu certo, significa que eu analisei naquele relacionamento tudo aquilo que não foi bom. Então, se eu vou para outro relacionamento, isso significa que aquilo que não foi bom eu não quero mais. Abre parênteses. Deus está falando com uma pessoa aqui. Vigia nas suas escolhas. Então, quando a gente pensa, vê, tem experiência do passado, significa que eu já sei o que eu quero e o que eu não devo querer mais. Se eu cair novamente no mesmo erro, significa que eu não aprendi nada com o meu passado. Então, nostalgia excessiva, saudosismo excessivo, é às vezes uma atitude tola. O texto, quando fala, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Ela está querendo nos incentivar a aceitar os dias bons, quanto os ruins, reconhecendo que Deus criou ambos, mas incentivando que nós possamos olhar para o hoje, fazer o melhor hoje, porque com certeza amanhã será muito melhor. Para de ficar se lamentando no passado. As coisas que aconteceram na minha vida e na sua vida, se fazer de vítima da nossa história. Eu já disse uma vez aqui que Deus não tem dó de ninguém, porque isso não é sentimento bom. Dizer que Deus tem, ai Deus, tenha dó de mim. Não, não tenho. Eu tenho amor por você. Eu tenho compaixão. Eu tenho empatia. Eu tenho prazer. Eu tenho alegria. Mas dó é falar que você não serve. Não é capaz. E você é. Por quê? Porque sou eu que te capacito. Porque sou eu que te faço. Porque sou eu que direciono. Se você deixar. Ah, mas eu sou assim porque a minha história. Se eu pedisse para cada um de vocês, independente da idade, contar uma história triste, quem tem aqui uma história triste para contar do passado ou da sua vida? Eu vou levantar as mãos e os pés. Se eu ficar presa às minhas histórias tristes e me vitimizando, eu estou declaradamente dizendo: o meu Deus não é suficiente para transformar o meu passado ruim num futuro bem melhor. Não é suficiente para transformar maldição em bênção. Ah, porque me amaldiçoaram. Tanto faz. Deus já me abençoou. Ah, porque me rejeitaram. Tanto faz. Porque Deus me aceitou, me adotou, me regenerou, me justificou, me transformou. Não foi isso que nós falamos esses dias? Bota a vida em ordem, justificação, regeneração, adoção. Então, para que nós ficarmos presos ao passado, se aquilo que Deus tem para nós hoje é muito melhor? E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Ele tem preparado para todos os que o amam. Ah, se nós pensássemos melhor. Mas tem outra parte do versículo que diz: nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Vai, salva-te depressa, não olhe para trás e não pare. Quando fala não pare, não se detenha, não se distraia. Salmo 1 diz, 1:1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É tão interessante que é aqui o lugar onde a gente mais erra na nossa jornada. Sabe por quê? Porque a gente se distrai muito. E se tem uma coisa que nos distrai, são companhias. São outras pessoas que não estão alinhadas ao mesmo lugar que nós, a mesma pessoa que nós, a mesma palavra que nós. Nossa, mas é minha família. Quem disse que a família às vezes está alinhada?
Ah, pastora, então a senhora está dizendo que nós devemos abandonar todo mundo e seguir. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que nós não devemos parar e distrair, mas nós devemos estar sim com as pessoas, para ser influência a elas e não influenciadas por elas. Quantos dos nossos filhos cristãos se desviam do caminho pelas amizades? Esse rapaz que o pastor mostrou hoje, que ele me mostrou à tarde o vídeo, o que foi que fez esse menino, que acha agora que é menina, e que na verdade sabe que não é? O que ele fez? Na sua caminhada, ele parou e sentou na roda dos escarnecedores, e se distraiu, e se consumiu, comeu de tudo que lhe ofereceu, e por mais que tenha comido, o que aconteceu? Não está satisfeito. Não está satisfeito, porque a única coisa que verdadeiramente nos satisfaz é aquilo que o Senhor nos oferece. Ele é quem pode nos dar a saciabilidade, a satisfação, a completude que nós buscamos, a felicidade, a paz que excede o entendimento. Não são coisas, somente Ele é que pode fazer isso. E quanto de nós nos assentamos em rodas que não deveríamos? Quantos assuntos que falamos que não deveria sair da nossa boca? Quantos lugares pisamos que não faz sentido irmos? E quantas vezes estamos no meio de outros, e ao invés de nós temperarmos o lugar, nós nos temperamos com aquilo que oferece. Toda vez que nós andamos neste mundo, nós temos duas situações: ou você se posiciona para influenciar, ou você nem precisa se posicionar, que você já vai ser influenciado. A única posição que você precisa ter é de influenciar. Mas e se eu não posicionar? Fica tranquilo, você já vai ser influenciado. Então, nós temos que nos posicionar. Andar sim com o pecador? Sim. Mas andar no pecador para mostrar para ele que pecado não vale a pena. Andar com o pecador para dizer que olha o meu testemunho de vida, olha o que eu tenho para contar, o que eu tenho para oferecer. O pastor já contou em várias mensagens aqui sobre aquela briga de cachorro. Quem é que ganha? Aquele que está mais forte. E quando nós pensamos, ganha quem está mais forte, quando a gente sai do caminho do Senhor, significa que nós estamos fracos. Só influencia quem está fraco, porque quem está forte é influenciador. Gente, eu não sou de seguir nada, eu não gosto de rede social. Mas de vez em quando, né, tem dois jovens, temos jovens aqui, a gente precisa às vezes ficar um pouco antenado. E aí eles falam de influenciadores. Tem uns que são até interessantes o conteúdo. Gente, mas tem uns com milhões de seguidores que eu falo, gente, de verdade, como que você para ouvir isso? Como que você acha isso legal? A pessoa não tem absolutamente nada, sabe o que é nada para oferecer? E você não consegue ver um dia sem ir lá ver o que é que ele está postando. Ei, quem é que é mais forte? Se eu olho as postagens dele ou dela e acho aquilo tão vazio, e eu me alimento daquilo, significa que eu sou mais fraca ainda do que ele. Eu quero que nós possamos não somente nos livrar, sair depressa, não olhar para trás, mas nós não devemos distrair e nos deter em lugares e com pessoas que nos enfraquecem. Se for para você andar com pessoas mais fracas que você, é para você ser forte para trazê-las para mais perto de Cristo.
Jesus fazia isso, porque ele não tinha medo das pessoas que ele andava, porque a força dele é que trazia. Eu quero andar com gente fraca. Quero. Um monte de gente fraca. Sabe por quê? Para dizer que eu também sou fraca, mas me torno forte no Senhor Jesus. E que aquela pessoa pode se sentir fraca, pode ser desprezada, pode achar que não é nada, mas eu tenho um Deus, um Senhor, que pode fazer ela se sentir forte, suficiente, importante, amada. Eu quero ser influência na vida de outras pessoas. Aquela frase, falem bem ou falem mim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, não gosto. Falem bem e fala de mim, então não fala nada. Fala bem. Se não é para falar bem, não fala nada. Porque primeiro, se falar mal, você vai ter que começar mentindo. Não é porque eu sou legal com todo mundo, mas começar a inventar um monte de coisa ruim de mim, você vai começar a mentir. Porque eu procuro fazer o que está certo. Você pode não gostar do meu jeito, aí tudo bem. Quem disse que a gente gosta de todo mundo? Mas, falem bem, falem. Não tem nada de bom para falar, enche a boca d'água e não fala nada. E isso serve para mim. Se eu não posso falar bem de você, Vitor, enche minha boca d'água. Frase célebre da minha mãe. Ih, está falando besteira, enche a boca d'água, garota. Porque assim não dá para falar. Não dá. Enche a boca d'água. Não posso falar bem de você, não falo nada. Se eu tiver que falar de você, eu falo coisas que edificam. Porque nós fomos formados com a boca para proferir palavras de bênção, para profetizar. E da mesma boca não pode sair água doce e água amarga. Você quer ser um influenciador? Não de internet. Se for para ser influenciador de internet, tudo bem, mas vai falar de Jesus, tá? Para a glória dele, não é para a sua, não. Você quer ser um influenciador? Quem quer? Vocês não querem ser influenciadores? Eu já disse, se você não tomar uma posição de influenciador, não precisa fazer nada, você já é influenciado. Então, você quer tomar um papel de influenciador? Sabe aquele que a hora que você chega parou a palhaçada? Sabe a hora que você chega não vão tirar sarro de crente? Sabe a hora que você chega ninguém vai falar mal do seu Deus? Sabe a hora que você chega as pessoas pedem conselho? Sabe a hora que você chega as pessoas falam, nossa, você tem uma paz. Sabe a hora que você chega as pessoas falam, você me transmite uma segurança, uma confiança. Foi para isso que nós somos chamados. Para não se deter. E a última, foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Quando nós falamos foge para a montanha, nós podemos dizer que a montanha se refere ao alto. E toda vez que nós falamos ao alto, nós falamos de Deus. Foge para Deus, olhe para o alto. E tem um salmo que é um dos salmos que eu mais amo, que é o Salmo 121. E eu quero ler para vocês, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Sabe para quem é isso? Para quem foge para a montanha, para quem corre para Deus. Essa é a promessa. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esse socorro vem do nosso Deus. Aleluia. E esse socorro está disponível a todos aqueles que fogem para a montanha em direção a Ele. Foge para a montanha, foge para o alto. Não adianta a gente ficar esperando resposta nessa terra, solução nessa terra. Depositar a nossa vida em coisas, em pessoas.
A nossa vida tem que estar depositada naquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem controle de todas as coisas, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço, daquilo que eu penso, daquilo que eu creio. Foge para Deus, foge para a montanha. A proteção de Deus é real e contínua. Quanto mais nos aproximamos dele, mais protegido estaremos e menos parecido com o mundo seremos. Mais próximos de Deus, mais longe do pecado. Mais próximos de Deus, mais longe de escolhas erradas. Mais próximos de Deus, mais fortalecidos para continuar sem parar e sem desistir pelo caminho. Mais próximos de Deus, mais parecidos com Cristo. Às vezes no desespero nós corremos para cá, para lá, plano B, plano C, plano D. E a última coisa que nós vemos, ou que nós recorremos, é olhar para o alto e dizer: é o único lugar que eu devo olhar, é a única direção que eu devo tomar. Foge para a montanha, foge para Deus. Somente Ele pode te guardar, somente Ele pode me guardar. Nós vamos encerrar essa sequência, essa série de mensagens, porque já está sendo preparada outra, muito boa também, a sugestão, e que já está sendo conversado e o pastor já está alinhando. Mas, trazendo a série de mensagens, a palavra de quinta de hoje, eu quero refrescar em tópicos aquilo que nós devemos fazer. Coloque a sua vida em ordem, para você não ser pego de surpresa. Mais uma vez, coloque a sua vida em ordem, para não ser pego de surpresa. Porque nem a desculpa de que não foi avisado você não tem. Porque se nunca ouviu até agora, ouviu agora. Então, coloca a sua vida em ordem. Segundo, busque o verdadeiro avivamento, que é fruto de arrependimento e verdadeira conversão. Conversão genuína, não é performance não. Não é se vestir de crente não. Não é falar que nem crente, não é cantar que nem crente, que isso é fácil. Ixi, os crentes que estão hoje está mais fácil ainda. Não, é conversão genuína, é arrependimento genuíno. Quando a gente se arrepende verdadeiramente de algo, a gente não volta a fazer. Volta, pastor? Não volta. Por quê? Porque eu me arrependi, eu entendi que aquilo não serve mais para mim. E conversão genuína, uma hora eu vou para cá, depois eu venho para cá, mas eu vou para cá, não, eu vou para esse caminho e nada mais me tira dele. Por quê? Porque eu entendi definitivamente que esse é o caminho. E último, faça isso depressa. Não só porque Jesus está voltando, mas porque eu e você não somos donos do tempo. Apocalipse 2, no capítulo 2, em vários versículos, diz assim, no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. No mesmo capítulo, no versículo 11, diz, quem tem ouvidos, ouça. O quê? O que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. No mesmo capítulo, versículo 17, diz, quem tem ouvidos, o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ainda no mesmo capítulo, versículo 29, diz, quem tem ouvidos, ouça. O quê? Quem tem ouvidos aqui?
Então ouça o que o Espírito acabou de dizer à igreja. Pastor.